Então, Jussiara, acho que já é tempo da gente iniciar. Então, oficialmente, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do GGL, é um prazer tê-los aqui. Hoje o tema é super interessante, vamos tratar sobre o assunto do home office, que também é chamado de teletrabalho, enfim, há uma discussão sobre a nomenclatura, o que é home office, o que é teletrabalho, e a Jussiara e eu vamos tentar discutir um pouquinho esse assunto, trazer um pouco nossas opiniões, nossas visões, e isso faz parte do projeto do GGL, que é trazer informação jurídica de qualidade para o nosso público, de uma maneira informativa, esclarecedora, e assim, um pouco saindo do linguajar, sempre tentando, se esforçando para sair um tanto do linguajar do juridiquês, né? Então, esse é o objetivo. Então, a nossa live de hoje vai tratar desse tema, que desperta tanto interesse, tantas dúvidas, tantas polêmicas, e não é de hoje, na verdade. A polêmica já vem de longe, mas agora, com o contexto da pandemia, tem se intensificado. E é um tema que vai nortear discussões daqui para frente com muito mais intensidade, já que o mundo do trabalho está mudando, mudando suas características, e o trabalho em domicílio ou em home office é uma realidade, não tem como fugir disso. Então, para me ajudar a tratar disso, eu recebo hoje a Jussiara de Carvalho Maia, advogada trabalhista de Campinas, que vai trazer sua visão sobre o tema. E, bom, para muitos trabalhadores, a migração para o trabalho no formato home office parecia ideal. Poder trabalhar de casa, sem pegar transporte e encontrar um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Mas com o passar do tempo, o lado negativo do home office foi aparecendo para milhões de pessoas que puderam desfrutar dessa alternativa durante a pandemia do coronavírus. Conexão ruim com a internet, computador inadequado, cadeiras desconfortáveis, cobranças aumentadas dos superiores, dificuldade de realizar as mesmas tarefas longe do escritório, isolamento, dores na coluna, estresse, síndrome de burnout, realização de tarefas até de madrugada, falta de exercícios físicos, etc. Na França, uma pesquisa do Instituto Opinion Way mostrou que há que 48% dos trabalhadores em home office se sentem abandonados pela empresa, e 31%, para 31%, a organização das tarefas a executar não está adaptada ao ambiente caseiro. 1/3 dos ouvidos pelo estudo acham que faltam compensações para a carga extra de trabalho gerada pelo home office. No Brasil, pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral, 80% das empresas dizem que devem manter o trabalho remoto após a pandemia. E existe também o desejo de parte dos funcionários de continuar nesse esquema, mesmo que o desejo tenha diminuído durante a quarentena. No Brasil, o desejo é pelo meio termo. Segundo pesquisa da FGV e a ESP, 46% dos profissionais relataram aumento da carga de atividades no teletrabalho. Segundo um estudioso do grupo Consumoteca, ao falar do trabalho em home office, ele destaca um fenômeno chamado de descontextualização, em que o trabalhador perde a noção dos dias e trabalha mais. Ele complementa: é possível notar isso observando as pessoas em home office. A maioria está trabalhando mais do que no escritório. O fato é que o trabalho remoto, que já era tendência mundial com a pandemia, se intensificou e parece que veio para ficar. Então, surge a pergunta: como ficam os trabalhadores disso, Jussiara? Gostaria que você fizesse a sua primeira intervenção e trouxesse a visão que você tem sobre esse assunto nesse momento tão dramático da vida de todo mundo. Olá, boa noite a todos, boa noite ao Josivaldo, obrigado por mais uma vez, oportunidade de estar aqui expondo.
Vocês me ouvem bem? Josevaldo está me ouvindo? Com Sim. clareza? Sim. Para mim, aparece, ouço bem. Bom, o que ocorre, até vou trazer alguns dados, né? A última, né, a gente está conversando sobre um fenômeno que vinha, lógico, acontecendo, né? Algumas empresas já vinham contratando, enfim, já essa questão do teletrabalho até já existia na nossa legislação trabalhista, né? O artigo 6º, em 2011, foi modificado, já trazia o teletrabalho para a nossa realidade, tá? Muitas empresas aqui no Brasil já funcionavam, como a IBM já funcionava assim, tá? A maioria dos trabalhadores da IBM já trabalhava em home office, tá? E outras tantas, que nem a Microsoft também já estava com essa, mesmo aqui no Brasil, já estava com essa tendência, né, de cada vez mais estar trabalhando em home office, só que daí veio a pandemia, né, a Covid-19, parece que acelerou um processo que a legislação nossa foi modificada para isso, em 2017, com a reforma trabalhista, o artigo 75 trouxe essa possibilidade, tá, de você trabalhar em home office, né, fazer o teletrabalho é o geral, né, seria o geral, o teletrabalho seria o geral, é o conceito do todo. Então, o teletrabalho veio no 75A e B, né, o artigo 75A e B, dizendo que é aquele trabalho que é feito fora do ambiente da empresa, tá? Com a pandemia, isso daí foi acelerado, tá? As empresas tiveram, né, que modificar esse jeito, né? Foi uma forma das pessoas continuarem trabalhando. E atualmente, até foi o último dado que tem do IBGE, né? Da última PNAD que foi levantado, né? Apurado. Atualmente, com a pandemia, são 8.700.000 brasileiros trabalhando em casa, no home office, né? Desses 8 milhões, a maioria são mulheres, tá? 17% são mulheres, 10% são homens, tá? Tem uma diferença que a maioria também desses dados são de pessoas com nível superior, tá? Mas, assim, né, a questão do home office, ela impacta muito, não sei se foi do jeito que foi feito, porque até não sei se o doutor Josivaldo também concorda comigo, enfim, foi do jeito que foi feito, foi acelerado, tá? Porque foi, no fim, a gente teve que, em março, quando veio a pandemia, depois todo mundo teve que vir para casa, né, começar a trabalhar em casa, e daí deu aquela, no começo, tal, vamos trabalhar em casa, vamos ter mais contato com a família, vamos ter a questão do trânsito, até que o doutor Josevaldo colocou, e aí tem uma pesquisa, até depois a gente coloca no GGL, né, no Facebook, na página, mas são 37 dias que a gente perde no trânsito, tá? Inclusive foi apurado em São Paulo, isso aí são 37 dias, imagine só, 37 dias, e foi por conta disso que começaram, né, também nossa, vamos fazer diferente, vamos, né, no fim, o trabalhador foi uma aceleração, a pandemia foi uma aceleração para isso, e hoje, né, esses 8 milhões já estão em casa, maioria mulheres, e o que ocorre é que, atualmente, a questão está sendo misturar, né, o trabalho de casa com o trabalho feito que você tem que fazer fora de casa, né, que nem as mulheres foi muito impactada, tá? A rotina das mulheres, tá? Até é uma questão de gênero, também, porque no fim mistura tudo, mas para os homens também, porque no fim você, por mais que você não perde o tempo de se deslocando, você não se desloca para ir no serviço, tá? Só que se bobear, você até começa a trabalhar mais cedo, tá? Você começa a trabalhar um pouco mais cedo, aí você só almoça e volta a trabalhar, entendeu? Por mais que, não, mas isso daí depois compensa, tá? Mas praticamente isso que está acontecendo com a maioria das pessoas, tá?
que começa a trabalhar, coloca a roupa, já volta, já começa a trabalhar, coloca uma vestimenta que dê para as pessoas da firma lá, da empresa ver, daí começa a trabalhar, às vezes nem para, tem muita gente que não para, vai direto, para no almoço, só uns minutos mesmo, almoça bem rapidamente e volta a trabalhar, tá? Volta a trabalhar até sem parar também, enfim, né? É uma coisa assim, até fica extenuante, não tem mais, você fica, é uma estafa que está tendo, depois desses 100 dias, né? Porque já foi computado já 100 dias dessa pandemia. E então o pessoal já vem reclamando, tá? Que no final vai ter que ter férias, imagina só, férias desse período desse período da pandemia, porque é só trabalho. Tem as cobranças também, tem uma série de coisas que tá impactando muito na vida pessoal das pessoas. Mas fora isso, a gente tem as questões legais, né? Que, primeiramente, né? Essa questão do teletrabalho, ela tem que ser feita num contrato, que é isso que está no artigo 75, tá? Da nova CLT, da reforma trabalhista, trouxe, que é o 75, ele fala que se for feito o trabalho em home office, tem que ser feito por contrato escrito, tá? Não pode ser de boca, depois a gente vê, vai para casa, depois a gente resolve, não. Tem que ser feito um contrato escrito, tá? E, no caso, as duas partes têm que aceitar as condições, tá? Porque ainda, por mais que, né, parece uma questão, assim, bem favorável para o empregado, ele também tem que olhar se essa cláusula, as cláusulas, se elas vão ser prejudiciais para ele, tá? Alguma coisa que ele tenha que ver, ele tem que parar, pensar e até falar, não, olha, depois eu vou assinar esse contrato, mas tem que ser escrito esse contrato, tá? Neste contrato tem que estar tudo formalizado dentro dele, se vai contar como hora extra, tá? Se não vai, se vai ter banco de horas, se não vai. O mínimo que teria que ter tem que ter os intervalos, tá? Esses intervalos têm que ser respeitados, tá? Os intervalos, inclusive, é bom estar no contrato. Os intervalos para refeição, que é o intervalo intra-jornada, para você parar 1 hora, né? Que é o artigo 71, que fala, olha, tem que parar 1 hora, que é o intervalo de refeição, que é o almoço, para aqueles que fazem o diurno e a janta, né? 1 hora para almoço e descanso, tá? E o intervalo entre jornadas, que são as 11 horas entre uma jornada e outra, né? Que é o mínimo, tá? Que é o artigo 66 da CLT. Então, tudo isso seria o mínimo, tá? Fora essas questões, a questão dos equipamentos também tem que estar no contrato, tá? Trabalhadores, empregados, se resguardem, tá? Nessa questão, mesmo do equipamento, que nem o doutor Josivaldo falou, que realmente a demanda até da internet, dos serviços de telefonia, enfim, está sendo muita, né? Tá acontecendo demais, então, essas questões têm que, de preferência, estar resguardado tudo dentro desse contrato, tá? O equipamento, tá? Esse equipamento, o computador, sei lá, o celular que foi dado a mais, isso daí também tem que ser entregue pelo empregador, tá? E não é contado como remuneração, gente. Presta atenção. Não é remuneração. Isso daí é para vocês trabalharem, tá? Não vocês saíram do ambiente da empresa e vieram para o ambiente da sua casa, tá? Então, tudo isso também tem que estar no contrato, a questão dos equipamentos, do que vai ser usado, tá? Se possível, também, dentro desse contrato, lógico que é uma possibilidade, a questão da internet, né, que tem a banda, ver quantos megas, às vezes tem a questão de, não é compatível o trabalho, então requer mais banda larga, requer uma série de
mais megas, né, gigas lá que eles falam, enfim, não no caso, contratar, né, com a empresa de telefonia, né, mas isso tudo teria que estar escrito nesse contrato, e o empregador é que tem que repassar esses valores, tá? E até os reembolsos, tá? Se tiver reembolso, tem conste no contrato, reembolso desses equipamentos, ou reembolso da internet, enfim. Outra coisa que a gente tem que estar bem, prestar bem atenção na questão desse tempo, né? Que os vales refeições, sabe? Vale refeição, vale alimentação, tá? Por mais que você esteja em casa ou em qualquer outro lugar, porque é home office, teletrabalho, enfim, eles têm que ser dados. Não, tem que ser dado. Se é cesta básica, tem que ser dada. Todos os outros benefícios que a gente fala, continua no contrato de trabalho, tá? É só mesmo o local de trabalho que vai mudar. Lógico que, como a gente começou a conversa, esse local de trabalho, pelo jeito que estava sendo prazeroso, que era para ser prazeroso, está virando praticamente um inferno, ou não, né, para alguns, não sei. Todas essas questões, de preferência, que coloquem no contrato, né, no contrato que vai ser escrito para essa mudança até do presencial para o telepresencial, o teletrabalho, no caso. Então, pessoal que tiver, já, tudo bem que já está, são 100 dias já, né? A maioria já está nessa toada, já nessa caminhada do teletrabalho, mas o que a gente está vendo é que é uma tendência das empresas já contratarem, já tem empresas como a Google, que já está contratando para o teletrabalho. Há lojas americanas também está contratando para o teletrabalho. Que daí eles até informam no anúncio da contratação. Olha, vamos dar um notebook para vocês. Tá? Você vai trabalhar das 9 às 18, com 1 hora de intervalo, e eu vou dar a loja americana vai te conceder, né, te dar o notebook para você trabalhar. Tá? Então, no caso, só que daí teria que ver, por exemplo, então, você vai me dar um notebook, mas e a conta do telefone? Aí teria que ser os detalhes que teria que ser feito no contrato, tá? Mas já tem, essa daí é uma tendência que está cada vez mais crescendo, porque tem uma questão da economia também, né? A economia as pessoas não estão no local de trabalho, não estão gastando com luz, não estão gastando com a internet do empregador, não estão gastando com a água. Tem uma série de coisas que, no fim, também a gente foi repassado para o empregado, né? A questão de você usar a luz, você usar o seu banheiro, você usar uma série de coisas que esse custo foi repassado para nós, né, trabalhadores, que fica, ao invés de trabalhar no escritório ou em qualquer outro lugar, você, no fim, você fica trabalhando em casa. Mas eles dizem que é melhor convivência com a família, enfim, né? Mas, como a gente está pontuando bastante, até porque realmente é o que a lei diz, tendem a colocar tudo nesse contrato, tá? E para até você retornar, né, desse contrato para a situação anterior, que é você voltar para o seu local de trabalho, para a firma, para a empresa, para o escritório, o empregador vai ter que, o empresário, empregador, seu patrão vai ter que, em 48 horas, te avisar. Não é assim, amanhã você volta já no presencial, você já vem aqui trabalhar. Não, de jeito nenhum, ele tem que te avisar com 48 horas que você vai retornar para o seu local de trabalho, tá? E tudo como era antes, gente, não é... Tem que voltar para antes.
acabou aquele contrato. Aquele contrato lá foi para aquela época e pronto. Depois, foi 3 meses, acabou aquele contrato, lógico que você tem que olhar o que foi feito. Olha, eu fazia hora extra, mas espera aí, tem lá no contrato? Tem. Então, espera aí, como que era? Até é uma questão até que a gente vai contar agora, até pergunto para o doutor Josivaldo se eu posso continuar até para falar das horas extras, tá? Eu vou pedir uma pequena pausa, Jussiara. A gente vai continuar assim, mas enfim, o pessoal daqui a pouquinho que nos acompanha vai ter essa resposta. E aí, se passar do horário, tem direito a hora extra nesse sistema home office? Se eu uso os meus equipamentos, a minha infraestrutura, eu tenho direito a pedir alguma ajuda de custo? Então, essas e outras perguntas serão respondidas daqui a pouquinho. O pessoal que nos acompanha, fiquem conosco que em breve daremos essas respostas. Jussiara, antes da gente dar continuidade, quero só cumprimentar o pessoal que chegou depois, e que eu ainda não falei o nome. O pessoal sempre nos prestigia em quase todas as nossas lives, então eu faço questão de mencionar o nome porque é importante. Então, a página Sorocaba Plural, mais uma vez com a gente, obrigado, boa noite. Geil Antunes, Adriana Santos, nossa colega, o Eric Ribeiro, nosso colega, o Sebastião, a Drica Martim, boa noite, Drica, seja bem-vinda, e todos os demais, sejam bem-vindos. Jussiara, você falou, e durante a sua fala eu fui pontuando alguns aspectos super interessantes, e entre eles, essa questão das dimensões do trabalho home office, que não se limitam ao jurídico, né? Então, assim, é apenas questão de direito. Tem vários aspectos, várias abordagens sobre esse assunto, né? A abordagem comportamental, as pessoas estão, inclusive, o isolamento leva as pessoas que trabalham no home office, enfim, a adoecerem, a terem comportamentos diversos, enfim, é toda uma mudança de paradigma que vai gerar efeitos para o presente e para o futuro, em relação a essa modalidade de trabalho, que, assim, já era uma tendência no mundo, mas ela vem se intensificando em quase 100 dias, houve um atropelo, né, de home office, de migração do trabalho presencial para o home office. A Jussiara ressaltou várias vezes empresas da área de tecnologia que já trabalhavam com isso, enfim, para elas, acho que essa migração é muito mais natural, muito mais tranquila. Agora, imaginem setores que não são de tecnologia, mas que lidam com o trabalho pela internet. Então, o exemplo clássico, claro, que eu posso usar é do escritório de advocacia, o nosso caso, né? Trabalhávamos 100% presencial, atendimento presencial, e aí tivemos que fechar as portas dos escritórios desde a segunda quinzena de março, de lá para cá todo mundo está trabalhando em suas casas. Então, assim, há uma mudança brutal na forma de trabalhar, aquilo que eu coloquei no início da pesquisa da França, dos trabalhadores que se sentem esgotados, é uma realidade, nós sentimos na pele isso, né? E aí, como fazer para garantir qualidade de vida e de trabalho a esses trabalhadores? É um desafio imenso, né? Então, assim, as dimensões, elas ultrapassam as questões meramente jurídicas, meramente de direitos. Então, tudo tem que ser colocado nessas perspectivas. E para o direito, há o desafio de responder e de tentar regular, no sentido de proteger esse trabalhador. É claro, as empresas vão falar, mas a empresa está numa situação terrível, e estão mesmo, mas assim, o trabalhador, mesmo nessa situação em que todo mundo está passando por dificuldade, o trabalhador, ele ainda está mais, porque ele já na relação de emprego, ele já é a parte mais fraca, já é a parte mais dependente. Então, isso é importante ser dito. Outro aspecto, e complementando o que a Jussiara colocou, ela bem citou que já havia previsão na CLT do teletrabalho, uma regulamentação em 2017 com a tal da reforma trabalhista, e agora com a pandemia surgiu a medida provisória 927, que aí ela foi criada especificamente para esse momento de enfrentamento do coronavírus. E aí envolve não apenas a questão
daquela previsão da CLT de 2017 que falava do teletrabalho, mas, assim, além daquele contexto, que é importante deixar claro, até do ponto de vista didático para as pessoas, o teletrabalho, quando ele foi concebido, e a Jussiara colocou bem, para toda atividade fora do âmbito da empresa, mas aí não se restringia à residência, né? Era mais abrangente o conceito. Essa MP, ela fala do trabalho home office, então o trabalho que vai ser realizado em casa, para as pessoas que têm que trabalhar a partir de suas residências. Então, na prática, é quase como se fosse o mesmo, mas, assim, a ideia de teletrabalho ela é mais abrangente do que home office, porque o teletrabalho, a pessoa pode trabalhar de casa, mas ela pode trabalhar de outro ambiente também, que não seja a sua residência. Então, a medida provisória, ela foca no trabalho na residência. E aí, claro, ela bebe da fonte do que a própria CLT já tinha trazido de 2017, a previsão de contrato escrito e tudo mais. Apenas ela flexibiliza um pouco mais. Porque, assim, não é uma questão, no momento da pandemia, não é uma opção do trabalhador aceitar o home office. Né? Nesse caso, é uma obrigação. Ou o trabalhador migra, ou ele não vai ter emprego. Então, é por conta de uma necessidade. Então, passada a pandemia, espera-se que o trabalhador volte a ter direito de pactuar, falar, eu quero isso, eu quero aquilo, senão tem que haver essa possibilidade, senão, para que serve aquele dispositivo da reforma trabalhista que fala que o trabalhador vai poder negociar com o patrão, né, Jussiara? Aliás, o trabalhador poder negociar com o patrão, eu, sinceramente, tenho lá minhas dúvidas, mas enfim, a reforma trabalhista veio com essa bondade aí, entre aspas, de que poderia. Até hoje a gente não sabe da realidade dessa previsão. Enfim, outro ponto, você citou que, de fato, há uma tendência, inclusive, de abrirem-se vagas, divulgarem-se vagas na mídia para o trabalho home office. Então, e aí eu concordo contigo, eu tenho visto nos jornais divulgação, vaga home office, para tais e tais e tais categorias, tais e tais cargos, e isso parece uma tendência. Então, assim, não dá para a gente negar a realidade, né? Não dá, ser negacionista. Existe uma tendência, agora a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente, enquanto operadores do direito, e os trabalhadores que vão se adequar à norma, que vão pactuar cláusulas contratuais com base nessa nova forma, e, enfim, e questionar e discutir e se adaptar a isso. Outro aspecto que é importante mencionar é do artigo 468 da CLT, e eu acho que, como a gente já comentou antes, o 468 ainda é central em todas as discussões dos contratos de trabalho. Sempre que houver um prejuízo para o trabalhador, a cláusula poderá ser discutida judicialmente. Então, hoje houve uma imposição, teoricamente eu até aceitei, mas eu aceitei porque eu não podia me contrariar o meu patrão, senão ele me mandaria embora. Então, assim, se essa concordância sua foi forçada pela circunstância, mas ela causou prejuízo, você poderá discutir isso depois. Isso é importante ficar claro. Então, toda a cláusula que gere prejuízo ao trabalhador, ela pode ser questionada. Isso é um princípio por conta da desigualdade do contrato de trabalho. Então, toda cláusula, sempre que houver uma alteração contratual e ela não for lícita, não for considerada benéfica, ela vai poder ser discutida. E um outro aspecto, a questão da migração. Existia, então, uma situação antes, Jussiara, de haver um contrato de trabalho que foi pactuado para uma realidade presencial. Só que aí, no meio do caminho, foi mudado. Então, isso tem muitos impactos. E aí, como é que faz? Se eu antes tinha um sistema de banco de horas, ou seja, eu tinha meu horário controlado, e agora, com a pandemia, eu estou trabalhando de casa, como é que faz? Dá para manter isso? Não dá? Então,
são questões novas que as empresas estão enfrentando, que o judiciário vai enfrentar daqui a pouquinho com as ações que vão chegar e que algumas já devem estar batendo a porta da Justiça do Trabalho. Enfim, então eu acho que são desafios que a gente vai se deparar daqui para frente. Você comentou sobre a obrigatoriedade de haver contrato escrito para o trabalhador home office. E aí tem uma pergunta que não quer calar. E o trabalhador é obrigado a aceitar? E aí eu vou contextualizar justamente com esse ponto da migração. O trabalhador já tinha uma relação de emprego antes firmada em outras bases. E aí agora ele assina. Primeiro, ele precisa assinar, então, o documento concordando com o home office? Sim, então precisa, já foi respondido. E ele é obrigado a aceitar? Então, dentro daquilo que a gente já comentou, ele é obrigado sob pena dele perder o emprego. Agora, durante essa realidade, dessa mudança, tudo que acontecer e que for prejudicial poderá ser objeto de discussão. Agora, em relação a esse ponto dos equipamentos de trabalho, eu acho que essa é uma das questões assim que mais nevrálgicas, mais problemáticas e que levam dezenas de discussões na prática. A gente não vai conseguir, mesmo que se esforce, esgotar o tema, é apenas um bate-papo, né, uma troca de ideias. Uhum. Então, assim, o trabalhador que não tem equipamento em casa, a empresa precisa fornecer para... Primeira pergunta, eu vou fatiar essa pergunta em várias. A primeira que eu vou te lançar é essa. Se o trabalhador não tem o equipamento necessário trabalhar. Então, ele trabalhava no presencial, o empregador vai e manda ele para casa. Você, a partir de amanhã, vai trabalhar para mim, prestando serviço igual, só que na sua casa. Só que ele não tem equipamento. E aí, como é que fica? Até, doutora, eu vou pegar uma... A gente estava discutindo essa semana essa questão, né, lá com o pessoal da Unicamp e tal, e o interessante é que ele não tem obrigatoriedade de dar, até uma coisa que vai chegar, assim, a questão está chegando nos sindicatos já, porque ter que ser negociado isso aí, porque é como eu falei, tem que estar no contrato, de preferência que ele dê, sabe? Preferência que ele ceda o equipamento, tal, que nem tem algumas empresas que estão cedendo equipamento, já como eu falei, do caso da Lojas Americanas, que tem lá o seu... E tem outras empresas que é o mais, né? Pelo amor de Deus, né? Já é uma questão de que como que você quer que o trabalhador trabalhe sem o equipamento, né? Mas isso aí, inclusive, está acontecendo no caso do Estado também, não é só na empresa privada. O Estado está tendo um problema, tá? De não ter equipamento. Tem um colega meu do Estado, do servidor da Justiça Estadual, tá? Que ele falou para mim, olha, eu tenho um equipamento aqui, eu vou usar esse, tá? A Justiça não me deu, o Estado não me deu, tá? Eu vou usar esse daqui, eu não vou comprar outro, tá? E, então, ela não é obrigada, a empresa não é obrigada. Só que, por exemplo, né, o caso dos bancos, tá? Acabou de sair essa semana no Valor Econômico, que os bancos, a tendência é a maioria ser home office, tá? E aí uma questão é que, será que ele é obrigado a dar? Não, ele não é obrigado a dar os equipamentos, tá? E o que está acontecendo? O sindicato, justamente o sindicato, né, que foi tão apedrejado, ele que vai assegurar esses direitos, ele que vai fazer uma negociação coletiva, né, para assegurar, por exemplo, que, tá bom, você vai ser, o seu contrato vai ser home office, você vai ser um trabalhador que vai ser home office, então, o banco ou a empresa vai ter que ceder esses equipamentos. Tá? Porque a realidade foi essa, olha, a pandemia chegou, você vai trabalhar home office, ó, assina aqui, tal. Isso porque eu vi acontecer. Gente próxima a mim, sabe? Só que no caso dele, a empresa deu
conceder um laptop, tá? Mas era um laptop até que a empresa já concedia para ele usar, tal. Só que daí, nesse novo contrato do home office, a empresa concedeu esse equipamento. Só que só o equipamento. A questão da luz, a questão da banda larga, não foi discutido, tá? Por isso que eu bato na tecla, falei bastante sobre, se você, lógico que a gente está numa situação, até o doutor Josevaldo falou assim, você é obrigado a assinar esse contrato, a gente está numa situação assim, nossa, se eu não assinar, eu vou ficar sem emprego, vou ficar desempregado. E, realmente, a gente está batendo na casa de 12 para mais, milhões de desempregados. A empresa larga, você pega outro que vai querer desse jeito, vai querer, eu não dou o equipamento, eu não dou nada, sei que se vira. Só que a gente está nessa situação, então aceita o acordo escrito, né, o contrato escrito, mas tente, né, conversa com o seu patrão, olha, eu não tenho um computador assim e tal, será que o senhor não pode, sei lá, comprar, entendeu? Enfim, e esse computador, esse equipamento que vai ser utilizado, ele não é remuneração, gente, fica bem claro que ele não é remuneração, ele não é valores que tem que ser descontado do salário, nem nada. Se ele deu, não é obrigado a dar, tá? Já fica claro. Tem agora uma discussão, estou falando assim até no âmbito, não estou falando só de âmbito individual, né, do trabalhador individual, está acarretando uma categoria que são bancários, tá? Então, eles já estão nessa negociação de, olha, essa questão do custo, né? O custo, para quem que vai ser esse custo da luta? Então, são essas questões que vão ser discutidas na próxima negociação coletiva, gente. É até interessante o doutor Josevaldo ter trazido isso, que era justamente o que a gente estava conversando, que a empresa ela quer diminuir custo, tá? Porque isso daí são direitos que você vai perder, né? Tudo tá que sei lá, você vai ter mais tempo com a sua família, mentira, sabe? Desculpa, mas assim, tá virando, isso aí Mas e a empresa? Você pensa num Santander, o tamanho do Santander que vai diminuir com aluguel, às vezes, com luz, com água, foi o que eu já falei anteriormente, tá? Agora, a questão das horas extras, até continuo, doutor, posso continuar na questão das horas extras? Posso continuar? A gente vai entrar na hora extra daqui a alguns instantes. Eu só quero pontuar ainda desse tema da infraestrutura, que o empregador, então, ele tem que custear, caso o empregado não tenha, enfim, tem que fornecer as condições de trabalho, senão é inviável. Agora, e no caso do trabalhador que já tem uma infraestrutura mínima, ele já tem um telefone, ele tem internet, ele tem luz, ele paga todas as suas contas, e aí, a partir do dia seguinte, ele começa a trabalhar no formato home office. Ele tem o empregador tem a obrigação, a partir disso... Travou. O doutor Josevaldo travou, gente, mas espera um pouquinho que ele já volta. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas ponderações sobre essa desconexão, tá? Eu acho que a gente tem que prestar atenção também de como que a gente vai trabalhar nesse home office. Há muita discussão. Se você foi transferido para se não teve gasto, teoricamente não há o que repor. Agora, se o empregador falou, não, mas eu quero uma internet mais rápida, eu quero uma internet com banda larga, enfim, no melhor, mais uma tecnologia de ponta. Caiu a conexão? Opa, tá me ouvindo? Deu uma travada na conexão. Agora eu estou ouvindo. Opa, então só retomando, gente. Eu falava o seguinte,
que no caso do trabalhador que começa a trabalhar no home office, mas que não tem aumento na conta de luz, na conta de telefone, não há, nesse caso, em princípio, obrigação do empregador em pagar ajuda de custo de algo que não excedeu. Então, se não tem excedente, se sua conta era 100, era R$ 200 entre telefone e internet, e ao final de um mês ela continuou sendo R$ 200, a soma das duas, não há o que o empregador repor de ajuda de custo, de reembolso. Agora, se o empregador exigiu que você colocasse uma internet banda larga, uma internet mais cara, ou uma tecnologia que fez o seu custo aumentar, aí sim, ele tem que bancar o excedente. E aí entra o que a Jussiara falou. Esse reembolso que ele fizer não soma-se à sua remuneração, ao seu salário, para efeitos jurídicos, ou seja, não tem como você incorporar aquele valor, mesmo que o empregador pague todos os meses, incorporar aquilo como se fosse uma verba salarial. Não, aquilo ali é uma verba chamada verba indenizatória, ou seja, não cabe incidir FGTS sobre a ajuda de custo, não incide INSS, contribuição previdenciária, isso, não incide. Então, ajuda de custo, reembolso, é uma coisa diferente de salário, totalmente separada. As duas coisas não se misturam. É que, como a gente falou anteriormente, Jussara, haverá situação em que tudo mais tênue, em que haverão situações que surgirão dúvidas sobre a natureza das coisas, porque cada sistema de trabalho, cada empresa, cada categoria tem um formato próprio de trabalho. E aí as grandes empresas, geralmente, elas têm um formato de trabalho muito mais arrojado, até pela grandeza delas, do poder econômico, e a possibilidade delas fazerem tudo de maneira extremamente organizada. Até mesmo para esconder certas falhas, elas conseguem fazer muito bem, por conta do poderio econômico. Agora, no caso da grande massa das empresas, que são menores, que são de médias para pequenas, os problemas eles tendem a se potencializar, porque as empresas, sobretudo as menores, elas têm muitos problemas relacionados à própria gestão, né? Se elas já tinham problemas de gestão no sistema presencial, imagina a empresa que vai ter que começar um novo modo de enxergar a sua atividade e ainda ter que gerir sua mão de obra, seus trabalhadores à distância. Isso é um desafio e tanto, e que, enfim, o futuro próximo aí vai gerar muita polêmica. Bom, aí eu já vou direto, então, para o tema e para o ponto que é que você tocava, sobre a questão de jornada de trabalho. Em regra, então, o formato home office, teoricamente, não deveria ter controle de jornada, certo? Então, o trabalhador tem uma jornada de trabalho, obviamente, tem que ter um número, até porque a Constituição diz, né, a jornada padrão de 8 horas diárias e 44 semanais, e podendo o contrato dispor diferente que observa os patamares da Constituição e da própria CLT. Só que, e aí? E se o trabalhador, ele passa muito do horário, e além disso, existe um controle. Mas não existe um controle manual, meu patrão eu não bato ponto, eu não passo nem manual, nem biométrico, não tem nada disso. Mesmo assim, tem controle? Né? Tem controle. Existem as formas indiretas de controlar a jornada de trabalho. Mas aí, quando que deverá haver pagamento de hora extra? Então, Jussiara, comenta um pouquinho sobre esses pontos, esses aspectos aí de jornada, de pagamento de hora extra, de controle. Então, a questão da jornada é o seguinte, né? Em tese, como o doutor Josevaldo falou, né? O Josevaldo falou, quem trabalha em home office não tem direito a hora extra, nem banco de horas, tá? Tudo bem. Só que, a partir do momento, o entendimento do TST, tá? O Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento, né, que está sendo levado em conta é que, a partir do momento que se tem como controlar a jornada, tem-se a hora extra. Ponto, tá? Se você controla a jornada,
a questão é assim, mas como assim que eu vou controlar a jornada? Olha, tem um e-mail que é visto, tem um sistema que você tem que dar lá um oi, tem o WhatsApp que você tem que, lá na reunião de todo mundo, lá, 8 horas da manhã, tá todo mundo lá, tem que falar um oi, tô aqui. Isso daí já é controle de jornada, tá? Não, isso daí já é uma forma de controle de jornada, porque todo mundo ali tem que chegar naquele horário, falar o oi, ou estamos aqui, ou na hora da reunião, nós vamos marcar reunião todo dia, às 8 horas da manhã, tá? E no final da tarde, às 8 horas ou às 17 horas, para ver como é que foi o rendimento. Já está ali já. Porque daí já tem ali, já sabe quem que foi, quem que não foi. Enfim, se você falou, oi, estou na reunião, e mesmo aparecer lá, olha, tá todo mundo na reunião, lá no vídeo, né? Porque agora dá até para dar um print screen na tela. Olha, print screen, eu estava lá também. Aí dá outro print screen, dá todo dia. Mas ninguém estava... Não falaram que... não mandaram por WhatsApp nem nada. Só que todo dia, às 8 horas, tinha essa reunião, tá? Que todo mundo era obrigado. Pronto, já tem um controle de jornada. Só se dá um print screen nas telas. Dá um print screen, lá, tá todo mundo. 8 horas da manhã, tava todo mundo lá. Aqui, 8 horas, todo dia. Isso daí é uma forma de controle de jornada, tá? Isso daí é uma forma do seu empregador saber que você, às 8 horas da manhã, estava lá já trabalhando, tá? E no final da tarde também. Então, isso daí já é Aí você chega no final da tarde, tem que estar todo mundo 5 horas da tarde, todo dia, falando um tchau, lá na reunião. Pronto. Já é forma de controle de jornada, tá? Não precisa... um e-mail que você tem que mandar, tá? Ou um sistema mesmo que tenha, às vezes, como o pessoal da telefonia, até que não é a mesma coisa, tá, gente? Trabalho externo não é home office. Trabalho externo é trabalho externo, tá? Não é home office. Deixa eu deixar bem claro aqui que o trabalho externo é a pessoa que exerce, pega as coisas da empresa e vai trabalhar externo, não tem nada a ver, ele pega todo dia os equipamentos, por exemplo, na empresa, entendeu? Não tem nada a ver com home office, tá? Mas, assim, de forma... Tem um equipamento do pessoal da telefonia que é no telefone, tá? Que eles pegam e ali eles lançam a hora extra, a hora ou a jornada. É a mesma coisa. Se a empresa pegou, olha, tô aqui pega a sua jornada e você vai lançar nesse sistema. Se não me engano, a IBM tem esse tipo de jornada. Você pega, aciona lá esse sistema, tá lá, você já tem o controle de jornada. A partir do momento que você tem o controle de jornada, você tem hora extra. Esse é o entendimento do TST, tá? Por mais que lá a regra não tem hora extra, só que lá no contrato tem hora extra. Mas, gente, você tinha controle de jornada. Às 8 horas, você tinha que lançar lá no manual, lá onde no sistema, você estava lá presente, estou aqui, então... mas não, já está lá. Ali não tem como errar, não tem... A partir do momento que a empresa ter meios, o mesmo, falar para você, olha, você tem que lançar a sua jornada em algum lugar, mesmo mandar para o seu chefe, tá? Por e-mail, ou por que for, ou WhatsApp, ou, sei lá, tem um sistema, acabou. Ali vai ser computadora extra, tá? Vai ser computadora extra, se você ficou uma, se você ficou duas, só que toma cuidado, né? A partir do momento que você começar a extrapolar, e o pessoal vai falar, nossa, mas, né, tem alguma coisa errada, né? Mas a regra é essa. O home office não tem hora extra, tá? Porém, a partir do momento que a empresa
falar que você vai ter que lançar essas horas, lançar a sua jornada em algum lugar, você tem o controle de jornada, a empresa sabe qual que é a sua jornada, tá? Sabe qual que é a sua jornada. Você tem direito a hora extra, tá? Esse é o entendimento. Jussiara, antes de dar continuidade, quero cumprimentar aqui o João Paulo, que nos acompanha, a Vanessa Andriani, boa noite, Vanessa. E, pessoal, quem puder responder nos comentários, quero fazer uma pesquisa informal aqui. Quem prefere live em Facebook ou em Instagram? Deixa um comentário aí embaixo, por favor, a gente está fazendo uma pesquisa para os próximos, para alguns encontros que a gente vai promover nos próximos dias. Então, decidindo se faremos simultaneamente, ou apenas no Instagram, ou apenas no Facebook. Então, deixa a opinião de vocês, que a gente vai considerar bastante. Jussiara, então, só fazendo uma conexão com o que você falou, então, assim, de fato, em regra, não há hora extra e tudo mais. Só que o trabalhador que não tem controle de horário, teoricamente não tem, procura fazer suas atividades dentro da sua jornada, porque nós sabemos que, na prática, tem trabalhador aí trabalhando até meia-noite, fica na disposição da empresa até de madrugada, respondendo e-mails desesperadamente à noite, depois que terminou o horário padrão de trabalho. E isso é absurdo. Então, se de alguma maneira o seu chefe controla e exige essa prestação, aí parece que tem um pouco um fio aí que, se puxar, dá para tentar provar aí, dizer que existe um controle, sim, uma exigência de trabalho fora do horário. Se existe uma exigência, tem alguma coisa errada aí. Porque o chefe, o patrão, o empregador, ele tem que exigir as tarefas dentro da jornada padrão de trabalho, e não noite adentro. Não faz o menor sentido exigir trabalho do empregado fora do horário da jornada contratual e em fins de semana, por exemplo. Se não houver previsão de trabalho ao fim de semana. Né? Então, cuidado com isso e fiquem atentos, porque é o direito de vocês. Então, na dúvida, intervalo é a mesma coisa se aplica. Fazer o intervalo de maneira comum. A gente sabe que muitas vezes há uma necessidade, mas assim, procura e deixa claro para o seu chefe, gente, eu preciso cumprir o intervalo, porque a quarentena por si só já tem gerado efeitos na saúde, questão do estresse, da ansiedade, e se eu não consigo descansar nem na hora do almoço, nem na hora do café, imagina só como a qualidade da saúde desse trabalhador fica. Então, é importante que se observem, então, os limites da jornada e incluindo os intervalos. Jussiara, avançando um pouco no nosso assunto, então, você tocou nesse ponto, acho que brevemente, na sua fala, sobre os benefícios que o trabalhador que está no home office não pode perder em relação ao presencial. Então, só reforçando, vale refeição, vale alimentação, se já existia antes, eu entendo que tem que ser mantidos. Existe uma discussão aí se o VR deveria ser mantido, né, por conta da questão, mas o trabalhador só usa para o restaurante, agora não mais. Eu entendo que sim, que se mantém, por ser uma vantagem que ele conquistou. Se for tirado dele, há um prejuízo. Então, haverá advogados que vão entender diferente, mas eu entendo que tem que ser mantido. Então, se você teve cortado o seu vale-refeição, questiona, porque não deveria. Mas e o vale-transporte? Não, vale-transporte não, porque era um benefício para deslocamento. Então, se você não tem deslocamento de casa para o trabalho, não faz o menor sentido você ter vale-transporte mantido. Então, vale-transporte não, mas vale-alimentação e vale-refeição, sim. Tá? Cesta básica, sim, também. Não tem por que cortar. Então, esse era um ponto que eu queria deixar claro. Uma outra questão, Jussiara, que tem sido recorrente na pergunta é a seguinte: no sistema presencial eu trabalhava, e aí eu migrei para o home office. Só que no home office, as atividades diminuíram até por conta que a atividade econômica foi reduzida, está um pouco mais lenta e tudo mais, dependendo do setor, claro. Na saúde está todo vapor, né? Então, em categorias em que migrou para o home office e a atividade precisou
teve um arrefecimento, uma diminuição. Como é que fica? Se meu patrão diminuiu minhas tarefas, ele pode também diminuir o meu salário? Né? A resposta é muito clara. Não, ele não pode reduzir o seu salário. Além disso, né, até na Constituição isso aí, né? Não pode ter redução de salário, assim, né? Por Sabe mais que tenha então, tanto no trabalho presencial quanto no home office, no presencial a gente tem ouvido denúncia de empregador que fez o acordo de suspensão com o trabalhador, e mesmo assim está exigindo trabalho por fora. Então, isso aí é assunto para e isso aí é uma fraude, né? Agora, no caso do home office, diminuiu a tarefa porque, enfim, e agora ele está querendo diminuir o meu salário proporcionalmente porque falou, fiquei uma semana sem trabalho. Então, é importante só lembrar os trabalhadores. O risco do negócio é do empresário. O empregado, ele não é sócio do empregador. Então, ele não tem que responder com parte de prejuízo. Não faz o menor sentido. Tanto que a medida provisória, as medidas provisórias, essa 927 e 936, tem muito disso, né? Essa ideia da concepção delas. O trabalhador vai ter que cortar um pouquinho na carne também para poder ajudar o empregador a salvar empregos. Isso aí é bastante contestável e fere princípios, né? Respeito os empresários, é importante que haja atividade econômica, mas assim, uma coisa no seu devido lugar. Então, empregado que tem cláusula, que segue um contrato de trabalho, que segue as normas, enfim, que cumpre as normas, a obrigação dele é prestar serviço, e a do empregador pagar a remuneração pelo serviço prestado. Ponto. Então, não existe isso então eu vou diminuir seu salário porque se quer reduzir o salário do trabalhador, então proponha o tal do acordo, tanto de redução de salário e jornada, quanto da suspensão lá para o trabalhador receber parte da remuneração através do benefício emergencial. Mas não simplesmente cortar por cortar e achar que está certo. É ilegal, é ilícito, está totalmente errado. Enfim... Jussiara, pois não, pode comentar. Mas é isso mesmo, doutor, é assim mesmo. A questão, por mais que as MPs visando, né, a manutenção do contrato, né, até deu essas brechinhas aí até para a manutenção do contrato, até a nossa Constituição fala que não pode ter a redução do salário. Então, não teria que ter, se diminuiu o tanto de trabalho, diminuiu, enfim, né, a questão o volume de trabalho diminuiu porque, sei lá, a procura foi muito menor, ele teria que realmente procurar, além desse acordo home office, né, ele teria que fazer aquele acordo da redução em cima da MP, não do nada, então, esse mês diminuiu o volume do trabalho, porque os clientes não procuraram muito, então eu também vou reduzir o seu salário, de forma alguma, até vou pontuar mais uma vez, a gente está vivendo uma situação, né, as condições não estão muito boas, não é para todo mundo, né, mas a gente tem que se ater, né, por mais que, assim, tem tantos outros fatores que a gente fala, nossa, vou ficar pensando nisso, mas, enfim, tem que procurar se preocupar também com essa questão dos direitos, ver o que está errado, o que está certo, ver o que realmente está fora daquilo que foi pactuado, foi aquilo feito ali, foi ajustado entre o empregador e o empregado. Exatamente. Bom, Jussiara, eu vou verificar se tem alguma pergunta do nosso público. E, bom, já quero deixar de antemão, então, claro que nós teremos, então, alguns eventos, alguns bate-papos no Instagram. Fizemos uma experiência na semana anterior e repetiremos. Então, a Jussiara já está convidada para bater um papo no Instagram. Lembrando que o Instagram é uma rede social que é um pouco mais dinâmica. Então, vamos formatar um bate-papo com alguns desses temas do momento e dialogar um pouco mais
através da rede social. Mas vamos manter, adiantamos que vamos manter nossas lives aqui no Facebook também, pessoal. Então, fiquem tranquilos que o Facebook vai manter as lives promovidas pelo GGL. Jussiara, eu sei que esse assunto ele tem 1001 formas, e, enfim, como nós já colocamos, no futuro, isso vai explodir, o judiciário vai ter uma chuva de discussões sobre isso. Então, falamos, o objetivo desse encontro não é realmente esgotar, eu acho que é apenas um bate-papo preliminar, mas eu sinto que no aspecto do adoecimento, haverá um crescimento muito grande de demandas. Eu acho que as ações que envolvem adoecimento, elas tendem a crescer. E aí, a obrigação do empregador em cuidar dos riscos, né, a questão da segurança e saúde do trabalhador, porque mesmo à distância existem obrigações. Então, eu acho que tem que redobrar as cautelas. A questão do poder diretivo continua sendo necessário ter limites no sentido de não haver abuso, porque um dos temas mais gritantes e negativos envolvendo relação de empregado e patrão é o assédio moral, né? Assédio moral, ele existe, e inclusive em categorias organizadas, em categorias mais frágeis, mas ele existe e é muito presente. E no trabalho à distância, ele também continua. As exigências exageradas, abusivas, elas permanecem. Então, é importante que haja um despertar de consciência para isso. Então, assim, esse tema, eu acho que já está só no início. A gente vai ter que se debruçar sobre ele, aprofundar, investigar mais como as coisas vão se desenrolar no dia a dia do trabalhador, porque, assim, temos apenas 100 dias de experiência intensificada. Já existia, né, como a gente falou, categorias que já trabalhavam, assim, experimentando, trabalhando no formato teletrabalho, home office, mas, assim, o grosso de trabalhadores jogados realmente aconteceu agora. E grande parte vai permanecer. Então, e aí? E o futuro? Como é que vai ser? Então, há uma necessidade de que o empregador desenvolva um sistema de gestão muito mais muito mais conectado com a realidade e com a necessidade dele, né, manter e promover qualidade no trabalho, qualidade do exercício desse trabalho, para manter a saúde do trabalhador, porque se no ambiente presencial já há embates e sobre essas discussões, imagine numa distância que agora vai ter um outro contorno e outra abordagem, né? É bem isso, né, doutor? Acho que a gente está não estava acostumado, né? Não estava acostumado, por mais que a gente fale, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para isso, não tinha tempo para aquilo, mas o pessoal ainda a gente tem aquela questão de ter o local de trabalho, sabe? Ter a empresa, ter lá a sua baia, lá, até baia, né? Ter o seu lugar do seu trabalho, você até se deslocava para ir, entendeu? O ambiente de trabalho, sabe? Lógico que isso tudo, como o doutor até falou, o José Valdo está falando tal, que tem as questões que envolvem adoecimento, não é porque foi para casa que deixou de adoecer, foi para casa deixou de ter as pressões, as metas, as cobranças. Então, tudo isso, assim, tem um e-mail aqui que o meu chefe mandou, presta atenção, guarda. Uma mensagem do Facebook, do WhatsApp aqui que ele mandou, já meio que exigindo, até a questão de horas, você saiu, enfim, sabe? Guarda lá esse WhatsApp, porque continua, e pode ter certeza. Isso daí a gente só está passando esses 100 dias, tem empresas já pensando pela manutenção desse, né, eu falei dos bancos, que praticamente já está a manutenção desse tipo de trabalho, tá? Empresas que já estão contratando nesse tipo de trabalho, é uma realidade que acelerou, né? Mas, assim, a gente
a gente tá vendo que vai ter muitos questionamentos na Justiça do Trabalho, tá? Porque para nós, sim, não sei, acho que na Europa já tinha muito, nos Estados Unidos já tinha muito, a nossa legislação até, ela é recente, assim, recente, em 2017, que meio que regulamentou, enfim, mas não regulamentou, mas não regulamentou, porque é num contrato escrito que regulamenta mesmo, mas é muito novo para a gente. Então, até já vou trazendo o reforço, olha, pessoal, procure aí, se você viu, se você verificou, até caminhando para o final, não sei, alguma coisa diferente do que você está tendo no seu contrato, que você está vendo, tenta procurar um sindicato, ou um advogado de sua confiança, ou mesmo um escritório, o escritório está aí trabalhando em home office, tem o pessoal que está atendendo à distância, pelo WhatsApp, pega o WhatsApp, tem na página do Facebook nosso, então, se observou que está acontecendo alguma coisa diferente, nesse ambiente e tal, mesmo no contrato escrito lá que você assinou, entre em contato com a gente ou com um advogado que tenha confiança, ou no sindicato, enfim, tire suas dúvidas, não tem problema, não, tá? Exato. Ciara, vamos nos encaminhando para o final. Eu vou só responder uma pergunta que surgiu aqui do Júlio, nosso amigo Júlio. Ele pergunta o seguinte: não há o que se falar em ilegalidade entre acordos de empregador e empregado? Com isso, o que seria possível alegar? O que seria possível alegar ao empregador quando se fere algum princípio fundamental? Por exemplo, a baixa do salário. Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O Júlio fala de acordos entre empregador e empregado, e quando há ilegalidades neles, quando se fere algum princípio fundamental. Bom, ele fala de baixa de salário. Sim, Júlio, quando há baixa de salário de maneira unilateral, está totalmente errado. Não há como. É proibido, inclusive, a Constituição, ela proíbe a redução de salário, ela só permite, excepcionalmente, através da negociação, através do sindicato, de acordo ou convenção coletiva. Então, situação excepcional. No caso da medida provisória que autorizou a redução de salário e jornada, isso passou como uma boiada, porque o STF acabou liberando, mas, assim, uma coisa é o que o STF libera, outra coisa é o que a Constituição diz, né? Então, a Carta Magna, o disposto na Constituição ainda tem que ser o nosso guia, né? O direito não é exatamente o que os juízes dizem, o direito é o que o que o espírito do direito diz, né? Não é o que simplesmente juízes falam, simplesmente, com devido respeito a muitos juízes, a muitos magistrados, né? Mas, então, essa questão do acordado, tem que ver o que a gente falou no início do nosso bate-papo. O acordo, ele não pode jamais ferir princípios constitucionais, nem mesmo princípios do direito do trabalho. Então, o artigo 468, que fala da alteração dos contratos de trabalho, existe um princípio chamado princípio da inalterabilidade dos contratos de trabalho, quando houver lesão, quando for lesivo. Então, se a alteração ela é lesiva, mesmo que o trabalhador concorde, se aquilo ali gerou prejuízo, não tem por que ter validade. Então, o trabalhador, nós colocamos bem, a Jussiara colocou, ele aceita um acordo, porque ele é obrigado, ele é a parte mais fraca. Aí, não dá para você chegar numa audiência e um juiz falar, não, mas seu cliente é adulto e instruído. Gente, a questão econômica, ela precisa ser considerada. Então, um acordo, ele só é verdadeiro, primeiro, quando há consentimento real do trabalhador, consentimento com convicção. Então, o trabalhador realmente concorda porque ele aceita e ele sabe que aquilo ali, ele está de acordo, ele conhece os contornos do acordo. Mas não é só esse requisito. Além dele concordar de verdade, tem que não causar prejuízo a ele. Então, isso aí, a gente tem que ter isso como norte. Apesar de tantos desmontes, tanta tentativa de desregulamentar, de derrubar, de acabar com a CLT, de acabar com os direitos do trabalhador, a gente tem que se guiar ainda pela Constituição, em primeiro lugar,
e ainda pelos princípios. Porque, assim, em relação a normas, a gente viu que a reforma trabalhista veio como um rolo compressor para tentar acabar com o máximo que pôde e conseguiu. E aí a gente está no dia a dia, né, Jussiara, no enfrentamento para tentar resguardar, apesar de tudo isso, os direitos dos nossos clientes, os trabalhadores. Então, bom, diante disso, Jussiara, eu passo a palavra para que você deixe sua mensagem de encerramento, e aí a gente já se encaminha para a fase final ou melhor, para o final da live. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço a todos que tiveram condição de estar junto com a gente hoje aí, nesses quase, né, a gente está em quase 100 dias, né, dessa pandemia. Agradeço ao Dr. Josivaldo, ao pessoal do GGL aí, parceria, a gente mais uma vez está aí fazendo essa live com esse tema super importante, que daqui a um tempo não vai ser mais tendência, provavelmente vai ser, para alguns, vai ser uma coisa corriqueira, mas que antes que seja uma coisa corriqueira sem direitos, que a gente vá atrás dos direitos, né? Os direitos dos trabalhadores já foram muito atacados, a Justiça do Trabalho constantemente sendo atacada, e os próprios direitos dos trabalhadores, né? Mas a gente que está aí, como o doutor Josivaldo falou, a gente está aí na linha de frente para assegurar esses direitos, tá? Como advogados, enfim, mas se vocês, alguém tiver ter assim, uma questão que, eu estou achando que estou sendo violado, estou achando que meu direito está sendo sonegado, procure seu advogado de confiança, ou procure a nós tem os contatos no Facebook, enfim, deixe suas dúvidas, não sei, aí na página do Facebook também, vai ser respondido. Você tem endereço no Instagram? Eu tenho endereço no Instagram também, é o meu nome, Jussiara E. Wagner, tá? Até vai ser uma mudança que provavelmente farei para os próximos tempos aí também, mas... Ou também tem a página do Instagram do escritório, né? Que a gente também está conectado lá. Mas, assim, o teletrabalho, o home office, o que a gente tem que tomar muito cuidado é da gente também se desconectar, sabe, um pouco. Tudo bem, veio o turbilhão, né? A gente veio no turbilhão, a gente veio na empolgação, achando que até realmente teve muitos pais que se conectaram até mais com seus filhos por conta dessa questão de estar em casa, né? Mas o ser humano, ele também tem que se desconectar. Não é uma coisa só. O trabalho e a vida, né, cotidiana da nossa família, Não, vamos, pessoal, olha, tentar, né, porque a gente não é robô, às vezes a gente tenta, né, não é Charlie Chaplin lá que fica, enfim, que desconecta, desconectei aqui, desliguei, às vezes tem alguma coisa para responder aqui, mas, pessoal, tente se desconectar. Desliga o fio, sabe? Corta o fio, tem hora, porque, assim, o risco é do empregador, porque ele quer que responda, porque vai morrer. Não vai morrer. Não vai acontecer nada, tá? A gente, sabe, tá... a nossa situação agora é uma situação díspare, né, única, assim, que a gente não estava esperando, não estava, enfim, ninguém estava, e foi tudo no atropelo, mas eu acho bom a gente ter, o horário do trabalho, às 8 horas, tentar, né, fechar naquelas 8 horas, a jornada, 44 na semana, e desconectar, vai ver um filme, vai ler um livro, vai ficar mesmo com a sua família, entendeu? É essa mensagem que eu tenho agora para o final dessa nossa live, que realmente a gente está ficando uma coisa só, né? A gente conversa, de manhã já está, o cliente já manda um negócio, a gente já está respondendo, aí depois na hora do almoço, à noite, enfim, a gente não está desconectado, final de semana, enfim, né?
já estava, assim, essa questão de WhatsApp, já estava sendo assim, agora com esse home office, parece que... Mas então a gente, né, acho que é um pouco a gente falar os nãos, né? Não, agora eu vou falar não para você, eu vou tentar, olha, eu estou na hora do meu almoço, eu vou estar com a minha família. Tá? Isso até que alguns psicólogos falam de 5 requisitos para o melhor home office, uma rotina, pessoal, assim, tenta ter uma rotina, eu sei que é difícil, está todo mundo até estressado de estar dentro de casa, né, estressado, mas são essas as palavras que eu tenho para deixar para todos. Abraço para todo mundo, tá? Todo mundo que está aí ouvindo. Eu não sei se é o João Paulo que está aí, nosso colega, mas se for, um abraço para ele, tá? É o João, tá? E a todos os outros que estão aí vendo a gente, um abraço forte, tá? E que amanhã é sexta-feira, gente. Amanhã é sexta-feira, se desconecta, pessoal. Tchau, tchau, um abraço. Bom, e com isso, gente, agradeço a presença de todos, dos remanescentes. Peço para que o pessoal deixe um feedback, deixe um comentário sobre a nossa live de hoje. Quero destacar que às terças e quintas temos lives aqui no Facebook, que ficam gravadas na página do escritório, e também depois são baixadas no YouTube. Peço que indiquem assuntos para próximas pautas. Quero deixar claro e repetir mais uma vez, que vamos promover bate-papos com mais frequência no Instagram, então vamos apenas definir datas, e peço que nos acompanhem, nos sigam, curtam a página do GGL, curtam as nossas plataformas, indiquem aos amigos. No Instagram, nosso endereço é o @GGL Advocacia Trabalhista, tá? Então, peço que nos sigam e nos acompanhem. Quero destacar também que o nosso site está no ar, é o ggladvogados.com.br, e destacar que nesse período de pandemia o GGL continua trabalhando no formato, nesse momento, telepresencial, online, e que estamos à disposição. Aliás, a propósito, você sabe o que é atendimento telepresencial? Então, pessoal, esse é mais um projeto do GGL no sentido de levar prestação de serviço além de fronteiras. Então, hoje nós percebemos que com a pandemia e com a internet, há uma possibilidade de fazer um atendimento, de levar uma informação, assim como a gente está levando aqui através dessa live, para além de fronteiras. Eu posso conversar com alguém de São Paulo ou do norte do país, do Amazonas, de Pernambuco, no Nordeste, enfim, de qualquer lugar que tenha internet, a gente consegue se comunicar. E é partindo disso que o GGL está desenvolvendo um projeto de advocacia online, advocacia digital. Então, o atendimento que é possível se realizar 100%, começando na internet, terminando na internet, sem nenhuma presença física. Então, esse é um formato que estamos desenvolvendo, tanto que, além das nossas 4 unidades presenciais em São Paulo, que são Centro, Grajaú, São Miguel Paulista e Lapa, já colocamos em funcionamento 2 outras unidades, dessa vez 100% online, que são unidades de Itacoaquecetuba e Sorocaba. Por que eu falo em 2? Porque lá nós temos pessoas para o apoio logístico. Então, além do atendimento, se precisar, temos alguém para dar um apoio logístico. E em breve criaremos mais outras bases de apoio e divulgaremos a todos. Então, agradeço mais uma vez a paciência e a presença para o pessoal que ficou até o final, e peço que nos acompanhem, e a todo mundo desejo saúde e boa noite. Um abraço a todos e tchau.